Senhoras e senhores, prazer falar com vocês, uma grande responsabilidade. E estamos aqui novamente para avançarmos um pouco mais na função STO, do inversor de frequência. Uma função hoje cada vez mais importante, e hoje mais importante ainda dentro do universo do inversor de frequência. Antes eu quero dizer para vocês uma questão relacionada a ser especialista ou não em inversor de frequência. É a mesma coisa de ser especialista ou não em automação. Se você conhece o básico de automação, sabe só fazer uma programação em ladder, um contato, um comando, um temporizador, um contador, tudo bem, você sabe fazer um programa básico só, em um CLP específico. Mas quando você tem um problema mais grave dentro de uma planta, aí você vai ter que ligar para o fabricante vai ter que fazer acesso local, acesso remoto, quer dizer, vai ter que fazer acesso remoto, vai ter que te ajudar, te dar toda a assessoria para conseguir pôr a planta para rodar. Se você quer ficar mais independente, se você quer ser um profissional de falhas complexas, se você quer ir para um nível superior, você vai ter que aprender uma programação mais avançada. Você vai ter que aprender todas as funções e outras linguagens de programação e outras funções que existem no CLP, comunicações, você vai ter que aprender todos os protocolos de comunicações e Ethernet, Modbus, DeviceNet, Profnet. Então, quanto maior conhecimento, maior sua abrangência, mais especialista você é também em automação, que é importantíssimo para você também ser um profissional de falhas complexas. Mesma coisa no inversor. Você programa um inversor, somente vai lá, faz o ajuste rápido, guia rápido de parâmetros, põe valores do motor, põe para rodar com liga e desliga, ok. São aplicações que existem muito dentro do chão de fábrica. Mas, entre aspas, existe inúmeras aplicações entre o inversor trabalha com P&D, trabalha com feedback, trabalha com sistemas mais complexos dentro de uma empresa, precisa de precisão, de velocidade. Eu já vi inúmeros casos de trocar um inversor e você perder a precisão da máquina, precisão em peso, tendo que fazer um novo comissionamento daquele inversor, ou sendo chamado para fazer o comissionamento após uma troca. Ou porque colocaram um modelo inadequado de inversor de frequência que não tem a precisão, nem um sistema que aquela máquina necessita, tendo que trocar o modelo do inversor várias vezes também. Então, da mesma forma, o inversor de frequência é um universo que precisa ser, que quem quiser detalhar mais precisa ser especialista. Você tem que ser um especialista e tem que saber trabalhar com todas as variáveis que existem no inversor de frequência, se você quiser trabalhar com comissionamentos de alto padrão. Falando do STO, quando nós não tínhamos STO, antigamente, quando os investidores que não têm STO, e máquinas que precisam ter esse nível de segurança que o STO traz, às vezes teríamos que pôr essa foto que eu estou mostrando para vocês aí, um contactor entre o inversor e o motor em um lens que não tem STO, não tem STO nesse projeto, então foi colocado esse contactor para que ela se enquadre no seal que essa máquina que a categoria dessa máquina foi exigido pelo engenheiro de segurança. O seal é um sistema que regula o nível de integridade, de segurança que cada máquina precisa ter. É um órgão paralelo, é um órgão externo que vai verificar essa possibilidade, essa graduação. O seal, que significa Safety Integrity Level, esse seal ele varia conforme essa tabelinha de 1 a 3. Dê uma olhada na tabela para você ver. Estou abrindo a minha tabela aqui. Verifique que o seal número 1 até o seal 4, verifique como o seal 4, a probabilidade de falha em manobras é bem maior. Ou então podemos dizer que quanto maior o seal, menor é a probabilidade de falhas. Quanto mais elevado o seal, até o seal 4, menor teremos possibilidade de falha de uma dentro de um número. Menor será. Como eu falei, alguns inversores de frequência possuem seal 3, como alguns inversores da Siemens, outros modelos da Rockwell. Essa categoria só foi conseguida através de uma função que existe no inversor, a função STO. Vou mostrando para vocês algumas outras funções de segurança que existem nos inversores de frequência, tá? Mas o que nós estamos tratando aqui é o STO, tá? Vamos tratar dessa função STO, mas existem várias funções de segurança, até de movimentos, de aceleração,
de desaceleração, de limite de posição, de limite de torque, limite de posição nós utilizamos o encoder de posição, ok? Função de freio de segurança, então temos várias outras funções de segurança. Mas essa função STO, de acordo com as normas internacionais, permite que você coloque o inversor em alguns tipos de equipamentos, sem esse contator que eu mostrei para vocês na foto. Agora, dê uma olhada nesse outro desenho. Nós estamos aqui analisando no driver, onde existem as probabilidades de risco. Nós verificamos que existem várias possibilidades de riscos, desde AMC, até risco a falha em terra, até risco do motor, até falha de encoder. Mas o que nós vamos nos concentrar aqui agora é o risco relacionado ao controle. É o sinal do controle que manda para a seção de potência, de power. Aqui nós vamos nos concentrar. Aqui é por quê? Porque é aqui que o STO atua. Aqui que essa função atua para proteger o sistema. Nós temos alguns inversores de frequência, né, que tem essa... Temos aqui um Siemens PM240 com a função STO. Nós temos um inversor da Motronics com o MD350, que também vem com a função STO. E nós temos um alambrado, um PowerFlex 525 com STO, também todos incorporados. Ok, então aqui nós demos uma introdução a essa função STO e mostrei alguns inversores para você dessa função. Agora vamos atuar lembrando como é dividido o inversor de frequência, né? Estou mostrando para vocês aí na tela, em blocos, um inversor de frequência. Nós temos rede, retificação, barramento, inversor. Temos o cabo aqui entre inversor e o motor e faltou a carga. Esse sistema todo está interligado. Então, nós temos parâmetros relacionados a cada etapa dessa e temos parâmetros interligados que dependem de cada etapa dessa, porque o inversor ele é totalmente interligado. Desde a rede até a carga, o sistema é todo dependente um do outro. E parâmetros alterados, seja de qualquer um desses blocos, vão influenciar em parâmetros tanto em blocos anteriores como blocos posteriores. Então, nós aqui estamos tratando da parte do inversor, desse bloco do inversor, onde nós temos os IGBTs. Esses IGBTs, né, que são, na verdade, transistores bipolares com gates saturados, o IGBT ele é um transistor bipolar controlado, podemos dizer que o IGBT é um transistor bipolar controlado pelo MOSFET. Por quê? Porque o MOSFET ele é um transistor que dispara facilmente, com pouca tensão. Isso permite frequências de comutação altas. Já o transistor bipolar, que é de elevada corrente, tão necessária para o inversor, ele dispara com correntes elevadas. Então, você precisa ter corrente elevada para disparar um transistor bipolar. E com isso faz com que a frequência de modulação dele seja baixa. Então, foi incorporado o melhor dos dois. Pegaram o melhor do IGBT, o melhor do MOSFET, que é o disparo por tensão, e o melhor do transistor bipolar, que é o controle de corrente. Então, podemos dizer que o transistor bipolar, que o IGBT é um transistor MOSFET que controla um transistor bipolar. Ou seja, um IGBT é um transistor MOSFET que é disparado por tensão, que controla um transistor bipolar, que controla a corrente alta. Então, com isso, ele tem a característica melhor dos dois, que é esse gráfico que você pode reparar. Repare nesse gráfico uma questão que nós, quando tínhamos o primeiro semicondutor de potência criado, o SCR, repare o SCR, ele tinha uma característica de ter um elevado controle de corrente, talvez um dos maiores,
mas ele tem uma frequência de comutação bastante baixa e ele tem outra grande desvantagem que não dá para utilizar SCR, que foi criado em 1958 e em 1960, é que ele só pode ser disparado. Você só dispara um SR através da porta gate. Quem estudou eletrônica de potência que lembra, você dispara o SR, você pode tirar o pulso, ele continua conduzindo. Ele só vai parar de conduzir o SR quando o semiciclo da onda passar para o zero, aí ele interrompe. Aí você precisa dar outro pulso positivo para que ele conduza novamente. Então, em 1962 começou a ser criado o GTO, Gate Tune Off. Ou seja, colocaram no gate do SR uma forma dele bloquear. Pulso positivo no gate do GTO, ele conduz. Pulso negativo no gate do GTO, ele bloqueia. Então, com isso, o GTO foi utilizado nos primeiros inversores de frequência. Nos primeiros inversores de frequência, nós utilizamos o GTO. E, inclusive, nesses primeiros inversores de frequência, deram até um nome, né? Inversor de frequência com GTO, igual aconteceu com o IGBT. Vários fabricantes deram um nome para os seus componentes do seu inversor com IGBT, com GTO, por causa da característica da eletrônica de potência. Os primeiros grandes inversores com GTOs foram utilizados, né, já em 1980, utilizando já a tecnologia PWM que veio das ferrovias, onde com modulações de largura de pulso variava a potência da locomotiva. Um cientista conseguiu somar o PWM junto com o eletrônico de potência disponível e assim conseguiu, através do PWM, fazer uma tensão resultante senoidal com a variação de pulso da PWM. Então, com isso foram utilizados GTOs nos sistemas metroferroviários. E repare, como o GTO precisa de pulso positivo e negativo, você acaba que tem uma frequência de modulação baixa e por isso aquele ruído não sei quem já escutou o ruído de sistemas metroferroviários, é até bonito o ruído do motor, é um ruído, abaixa a sua frequência PWM do seu inversor, abaixo de 2,5, que você vai escutar esse ruído. Então, se você abaixar a frequência PWM do inversor, você também vai escutar o ruído característico de uma frequência de modulação baixa, que é o que o GTO tinha. Depois, repare no gráfico, de novo. Esse GTO, repare que ele tem corrente maior com a frequência de modulação menor. Agora, repare o GBT. Nós temos uma frequência de modulação, nós temos uma frequência de modulação maior, mas temos uma corrente também menor. Então, você ganha uma coisa, mas você perde outra no mundo do eletrônico de potência. Então, com isso, chegou ao meio termo, e o GBT hoje supre totalmente as nossas necessidades. O GTO ainda sendo utilizado em alguns sistemas metroferroviários devido à sua capacidade de corrente que possui. Bom, então, tratando do inversor de frequência, aqui do bloco, voltando ao bloco, esse bloco, nós verificamos que aqui nós vamos concentrar o nosso STO. Desculpa. Como? Nós vamos... Quem controla essas portas aqui? Quem controla essas portas do sistema dos GBTs, que não tem nada ligado, é o microprocessamento. Vem do microprocessamento, vem do sistema de medição de corrente e tensão do motor, um feedback, é processado, é calculado, é comparado com a modelagem matemática do motor, e comparando com a modelagem matemática do motor, é feito um processamento, é processado o sinal dos GBTs, da forma que os GBTs vão ser disparados para corrigir alguma corrente ou um torque. Lembre-se que aí é a questão também do DTC. DTC eu falei para vocês que geralmente não tem padrões de processamento, então ele não faz essa conta, ele tem padrões, então por isso que ele é mais rápido do DTC da BB. Mas aqui nós estamos falando dos métodos tradicionais, então é mudado, é calculado e o sistema de controle de dispara os GBTs. Então, vamos aqui analisar essa outra imagem. Analise essa imagem. Nós temos aqui a rede. Nós temos, depois da rede, o barramento desse link. Repare que nós temos uns resistores e uns contatos em paralelo com esse resistor, depois da retificação da alimentação. Isso se chama pré-carga. Tão importante, e existe parâmetros relacionados também à pré-carga dos inversores de frequência
Existem inversores que te dão sinais quando a pré-carga está pronta. Existem inversores que, como Fireflex ou como a BB, você pode forçar a pré-carga no inversor de frequência. Tá? Depois da pré-carga, nós temos um transistor e um resistor, que esse aqui seria o resistor de frenagem, que não está escrito aqui. E depois nós temos a inversão, os IGBTs, que é a ligação para o motor. Repare que aqui nós já temos a ligação entre o gate do IGBT e um amplificador, um opto-amplificador. Esse opto-amplificador, depois ele tem o sinal do controle, que é onde tem os disparos, os pulsos, você pode ver os pulsos e disparos, trigger, para disparar os IGBTs. Esse amplificador está entre o controle e o IGBT. Quem controla esse amplificador, repare que é saídas externas. São saídas externas. O controller, quem controla, é o microprocessador. Já o amplificador, ele é controlado por uma potência externa. Ele é controlado por duas saídas, justamente para a gente ter aquela probabilidade de falha tão baixa, como vocês viram lá de SIL1, SIL2, SIL3, SIL4. Então, através desse controle externo, nós podemos verificar que o STO, que é esse amplifier, que é o amplificador operacional aqui, ele não depende do microprocessador. O SO ele é independente do microprocessador. Por isso que ele é tão seguro. Por isso que é tão necessário, nos inversores de frequência nas máquinas, você ter um sistema separado do microprocessador. Por quê? Microprocessador é sujeito a falha. Tanto falha externa, você pode ter, como você voltando aqui àquela imagem de novo, dê uma olhada nessa imagem de falhas. Nós temos uma falha bastante interessante aqui que é a falha EMC, de compatibilidade eletromagnética. Essa falha pode justamente ocasionar um distúrbio no microprocessador e ocasionar disparos inadequados, mesmo quando não é para ligar o inversor de frequência, pode ligar. Ele tem a probabilidade de ligar sem você habilitar uma entrada, porque existe falhas relacionadas à AMC, à interferência eletromagnética e a outros distúrbios. Você pode fechar um curto numa entrada digital ou numa entrada analógica, ou saída analógica, e assim, se o inversor não tiver as proteções adequadas, você pode até danificar o microprocessador e ele disparar um inversor sem controle. Então, você não pode depender a sua vida, depender a sua máquina de um sistema de microprocessador. Existem órgãos internacionais que estudam a quantidade de falhas que os microprocessadores podem falhar por milhões de horas, por milhões de manobras, milhões de dados calculados. Você pode falhar. De acordo com a marca e modelo, pode pesquisar que você vai achar. Então, você não pode trabalhar somente baseado nessa segurança. Você precisa de um componente externo e controlado externamente através de relé de segurança, para você conseguir o SIL2 ou SIL3, como algumas marcas prometem, dentro do sistema nível de sistema de integridade que você pode ter. Então, quando você olhar o STO, lembre-se, o motor ele não é controlado pela microprocessador. Ele é um controle externo ao microprocessador, não depende do microprocessador. Ele é um optoacoplador comum mesmo, optoacoplador, que quando você tira a tensão, ele abre o sistema. Ele interrompe a ligação entre o trigger de disparo e os transistores IGBTs. Então, com isso, vocês verificam a importância de toda essa questão e, claro, existem vários tipos de programação que você pode fazer para o STO. Você pode programar o STO para primeiramente fazer até uma desaceleração e depois entrar o STO, a função STO no final. Você pode habilitá-lo já de imediato e o motor parar por inércia. Você pode habilitar o freio. Então, aí já é programação de cada inversor específica. Todos os inversores têm, alguns têm mais, outros têm menos. E essa programação vai te trazer a segurança que sua máquina precisa ou não. Uma característica que você pode verificar, os inversores mais modernos, mais avançados,
eles têm mais parâmetros, têm muito mais recursos, saídas que vão indicar se está em STO ou não, como você habilita o STO, as funções das entradas. Então, tudo isso são funções que investidores mais fáceis de programar não têm. Os investidores que não seria mais difícil, mas mais complexos, para sistemas mais complexos, que a maioria das indústrias possui sistemas mais complexos, ligados em outros sistemas, a maioria das indústrias vão necessitar desses investidores que têm mais funções do STO. Então, por isso que é importante, às vezes, por isso que não é à toa que você vê manual aí da Siemens de 900 páginas, da Yaskawa de 600 páginas, e assim vai. Porque inversão de frequência é um mundo de possibilidades a ser estudado. E quanto mais você compreende, melhor. Voltando aqui ao nosso... Já falamos, explicamos o STO, mais detalhado. Voltando aqui no nosso... Repare, eu quero que vocês reparem uma coisa nesses diagramas em blocos. Hoje, a forma que aprendemos hoje inversor de frequência, né? Não entendendo o que os parâmetros fazem nesses blocos, não foi o ideal, não foi, porque o que nós verificamos hoje é que nós temos um nível de programação bastante baixo dentro da indústria. Se nós queremos entender de inversor de frequência, devemos entender que o nível de, por exemplo, vou dar alguns exemplos, o nível de regulação da tensão do barramento DC, CC, link DC, vários nomes, ele é importantíssimo para o funcionamento e a estabilidade do sistema. É muito importante porque se você trabalha com um motor muito próximo da frequência nominal, você tem que saber regular muito bem o fluxo desse motor. Quando eu falo em fluxo, eu estou falando da corrente de magnetização desse motor. Geralmente a gente está falando da corrente de magnetização. A regulagem desse fluxo, a forma que você regula, se é automático ou não, se você dá um sobrefluxo, se você controla ele, se você altera, vários inversores têm ganhos, você programa o ganho do fluxo, o ganho P proporcional, o ganho integral. A forma que você altera esse fluxo vai te dar uma estabilidade maior em rotações maiores ou não. Porque dito é que quando você tem um motor muito próximo da tensão da rede, em frequências muito altas, você tende a ter uma oscilação em frequências mais altas, em 90% da rotação nominal do motor para frente, para cima, devido à tensão de entrada ser muito próxima da tensão de motor. Então, para você corrigir esse problema, você vai ter que se atentar a alguns parâmetros relacionados ao barramento, como a forma que esse barramento trabalha, quando tem tanto subtensão, quando tem sobretensão e quando tem riplo de tensão. Alguns inversores têm função para proteger esse barramento contra os riplos de tensão, que são aquelas oscilações que podem acontecer no barramento desse link. Ou seja, inversor de frequência é um universo de conhecimento, é um universo de possibilidades, e estamos aqui, a forma do inversor, um método diferente para que você tente entender realmente o que é inversor de frequência e saber programar e pelo menos inversores de forma diferente, não sofrer, porque às vezes você tem um inversor num sistema de torque e quer trocar a marca, mas você não sabe trocar a marca porque você não sabe programar outro inversor, você tem muita dúvida, e então você tem que, quanto maior o seu conhecimento, mais segurança você vai ter nesse processo. Entendeu? Inversão de frequência é ilimitado o conhecimento. Você nunca tem como conhecer todo o sistema. Até hoje, eu estou aprendendo. Eu digo que sobre o mundo, sobre inversão de frequência, sobre servodrives, sobre automação e sobre eletrônica, o conhecimento é quase infinito. Dificilmente você chegará ao conhecimento total desses equipamentos. Mas quanto maior o seu grau, maior a sua eficiência. Ok? Uma boa noite a todos.